Em meados do século XIX, na região que ficou conhecida como Velho Oeste, que responde hoje a uma porção de estados americanos do centro e do sudoeste do país, como Texas, Nevada, Arizona, Utah, Novo México e Califórnia. Até meados do século XIX, os Estados Unidos se resumiam a uma porção de terra do leste do rio Mississippi, e tendo as terras do oeste do rio Mississippi inexplorada ou pouco explorada. Também conhecida como Oeste Selvagem, Far West ou Old West, esse período ficou marcado por uma ação realizada durante o governo de Thomas Jefferson, então presidente. Ele comprou a Louisiana dos franceses por cerca de 15 milhões de dólares, no ano de 1803. Este enorme território responde por 23% dos Estados Unidos, simbolizando o avanço dos colonizadores à costa oeste americana em busca do progresso e da riqueza. Já o incentivo do governo americano deu-se com o Homestead Act, ou Lei do Povoamento, decretada em 1862. Essa lei, instituída durante o governo de Abraham Lincoln, ofertava lotes de terra no oeste a um preço baixíssimo para os americanos interessados e exigia, em troca, que a terra vendida fosse habitada e cultivada durante o período mínimo de 5 anos. Incentivo este que faria com que o aumento da exploração do oeste aumentasse. Outro ponto importante da história foi a Guerra Mexicano-Americana, como ficou conhecida. Foi um conflito entre os Estados Unidos e o México, iniciado pela disputa do Texas por esses dois países. O Texas havia sido herdado pelos mexicanos dos espanhóis após a independência do país em 1821. A partir de 1823, o governo mexicano passou a aceitar a entrada de colonos americanos para colonizar e povoar essa região. No entanto, atrito entre esses colonos americanos e autoridades mexicanas passaram a acontecer, e em 1836 os Estados Unidos entrou em conflito com o México, o que forçou o México a ceder as terras do Texas aos Estados Unidos. 10 anos depois, um novo conflito teve início entre os dois países, dessa vez pelo controle da Califórnia. Essa guerra se estendeu-se de 1846 a 1848 e resultou na derrota do México, que novamente foi obrigado a ceder terras aos Estados Unidos, como o Novo México, a Califórnia, e ao longo desses dois conflitos, o México perdeu para os americanos uma faixa considerável do seu território. Os grandes perdedores de todo esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos foram os indígenas, que perderam praticamente todas as suas terras e foram vítimas de inúmeras formas de violência, o que levou à diminuição populacional considerável. Ao longo do século XIX, esses povos foram obrigados diversas vezes a abandonarem suas terras para sobreviver. A expansão dos Estados Unidos pelo oeste causou ainda a destruição do estilo de vida dos indígenas, uma vez que muitos desses povos sobreviviam da caça de bisões. Para realizar essa atividade, necessitavam de uma faixa extensa de terra. A ocupação desenfreada do oeste americano foi incentivada por uma ideologia existente nos Estados Unidos na época e pelas condições ofertadas pelo governo americano. Durante o século XIX, foi formulada uma ideologia conhecida como Destino Manifesto, que afirmava serem os Estados Unidos predestinados, escolhidos por Deus, para formar uma grande nação. Essa vocação divina era utilizada como pretexto para justificar as violências cometidas contra os indígenas e pelas guerras que levaram os Estados Unidos a conquistar terras que anteriormente eram do México. Com isso, os norte-americanos conseguiram conquistar as terras do oeste
como a Louisiana, que comprou dos franceses, e a Flórida, vendida pelos espanhóis por cerca de 5 milhões de dólares. O Alasca foi vendido pela Rússia por 7 milhões de dólares, e o Oregon, que foi cedido pelos ingleses aos norte-americanos. E dessa forma, os Estados Unidos completou a conquista do Oeste americano em torno de 1890, colocando fim e instaurando a lei e a ordem no Oeste selvagem, formando assim o mapa geográfico que conhecemos hoje. Em 1848, quando o carpinteiro James Marshall descobriu pepitas de ouro enquanto construía uma serraria em Coloma, na Califórnia, a notícia dessa descoberta se espalhou rapidamente e a palavra sobre o ouro encontrou eco nas áreas vizinhas e além, trazendo assim milhares de pessoas de diferentes partes dos Estados Unidos. Essa migração em massa ficou conhecida como a Corrida do Ouro, pois as pessoas competiam para chegar primeiro às áreas onde o ouro estava sendo descoberto. Ao chegar à Califórnia, os garimpeiros enfrentaram condições de vidas difíceis. As áreas onde o ouro era encontrado ficaram superlotadas de pessoas que montavam acampamentos improvisados, conhecidos como os acampamentos de mineração. Esses acampamentos eram notórios pela falta de infraestrutura básica, com escassez de alimentos, água, higiene e abrigos adequados. E aos poucos também foram aparecendo os vilarejos, como as cidades que vimos em filmes de faroeste. A vida nessa região era desafiadora e cheia de aventuras para os corajosos pioneiros que buscavam uma vida melhor por lá. As cidades do Velho Oeste eram espalhadas pelo vasto território, onde existiam apenas vastas planícies e montanhas majestosas. Surgiram assentamentos modestos, pequenas cidades que se erguiam ao redor dos rios, fontes de água, tornando-se pontos de encontro para aventureiros, caçadores, mineradores, comerciantes e forasteiros. A vida nas cidades do Velho Oeste era movimentada e cheia de energia. As ruas eram preenchidas com o barulho de carroças puxadas por cavalos, casas de madeira e lojas que vendiam de tudo, desde mantimentos até armas. Os cidadãos iam e vinham, vestidos com suas roupas rústicas, chapéus de aba larga e botas de couro, sempre pronto para enfrentar os desafios diários. O comércio era a espinha dorsal das cidades do Velho Oeste. Salões ruidosos e agitados serviam como pontos de encontro para cowboys e mineradores, que procuravam relaxar após o longo dia de trabalho árduo. O som do piano escoava pelos salões, acompanhado por risadas e histórias de bravuras e negociações comerciais. No Velho Oeste, a lei era muitas vezes representada por xerifes corajosos. Esses homens destemidos andavam pelas ruas empoeiradas, com distintivos brilhantes e revólveres na cintura. Eles mantinham a paz e a ordem, enfrentando bandidos, pistoleiros e foras da lei, e protegendo os inocentes. A justiça podia ser brutal e rápida, mas a lei prevalecia. A vida no Velho Oeste também era marcada por atividades perigosas. Os caçadores rastreavam animais selvagens para garantir as carnes para a cidade, enquanto os pioneiros exploravam terras desconhecidas e enfrentavam a incerteza a cada passo. A busca por ouro era uma paixão que movia muitos homens e mulheres a arriscar tudo, enfrentando perigos naturais e disputas territoriais. No Velho Oeste americano, várias cidades desempenharam papéis importantes durante o período de expansão, exploração e colonização do Oeste, tais como São Francisco, Califórnia, Sacramento, Califórnia, Denver, Colorado, Deadwood, Dakota do Sul, Dodge City, Kansas, Tombstone, no Arizona, Cheyenne, em Wyoming, Santo Antônio, no Texas e muitas outras. O fim do Velho Oeste é um processo que ocorreu ao longo do final do século XIX,
e no início do século XX. Embora não haja um evento específico que marque o fim definitivo do Oeste, várias mudanças e acontecimentos contribuíram para sua transformação, como o fechamento da fronteira, o estabelecimento da lei e ordem, a expansão das ferrovias e a diversificação econômica, a modernização e urbanização. À medida que o Velho Oeste se desenvolvia, as economias locais passaram a depender menos da mineração e da pecuária, expandindo-se para outras indústrias como agricultura, manufatura de serviços. Isso levou uma mudança na paisagem econômica e diminuiu a dependência da busca por ouro e prata. Com o avanço da tecnologia e o crescimento das cidades, o Velho Oeste passou por um processo de urbanização. As cidades se desenvolveram com infraestruturas mais sofisticadas, incluindo eletricidade, água encanada e transporte moderno. A construção de ferrovias transcontinentais facilitou o transporte de mercadorias e pessoas, encurtando as distâncias e promovendo o desenvolvimento nas novas áreas. Isso levou à diminuição do isolamento e da dependência das trilhas e rotas das diligências, que caracterizavam o Velho Oeste. Essa modernização gradualmente alterou a aparência e o estilo de vida das comunidades do Velho Oeste. É importante destacar que o Velho Oeste não teve um fim abrupto, mas foi transformado ao longo do tempo por uma série de fatores. Embora a era tenha chegado ao fim, o seu legado permanece vivo na cultura popular e na memória da história americana. E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para receber vídeos como este. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.